Começando mais um Pode Papo com o Maurício. Para você que nos acompanha e não está inscrito, por favor, se inscreva. E para você que já está inscrito, deixa seu like, deixa seu joinha, ative o sininho para a gente poder conversar com você e para você receber nossas notificações. Hoje aqui um papo muito interessante sobre a questão de família, a questão sobre o direito das mulheres, com o nosso advogado aqui, doutor e professor Carlos Eduardo do Carmo Júnior. Doutor, muito obrigado por estar presente aqui conosco para falar sobre uma matéria que não é fácil ainda não é fácil da gente conversar sobre isso no Brasil ainda, né? A gente ainda tem muito machismo ainda incorporado na nossa história, na verdade, né? Nas nossas raízes, que a gente precisa combater isso. E a gente vai ter aqui algumas conversas para saber como que a gente pode ajudar a resolver esse problema. Doutor, muito prazer, muito obrigado por senhor estar aqui presente, professor, ex-presidente da Comissão de Direitos da Família da OAB em Guarulhos. Sim, sim. Como é que foi essa experiência para você? É uma experiência sempre muito boa. Primeiro eu queria agradecer o convite. Opa. É importante que a gente possa discutir isso. É importante que homens possam discutir isso, porque, na verdade, o direito das mulheres e o direito das famílias com perspectiva de gênero ele é muito discutido entre mulheres. Só que o problema não são elas, o problema somos nós. Então, se nós não discutirmos isso, a gente não consegue mudar a realidade. Elas têm que mulheres. participar para a gente saber qual que é o Sim, problema, sim. mas nós precisamos discutir isso. para a gente aprender Então, eu a lidar, agradeço né? o convite. Participar da OAB é sempre um prazer. Fiquei lá um tempo na presidência da comissão e foi uma experiência muito positiva. Que bom, que bom. Hoje a gente tem lá o nosso advogado do sindicato, doutor Jonadab Laurindo, ele é do Direitos Humanos, Sim. também da OAB de Guarulhos. Eu estudei 5 semestres, mas depois com esse negócio de política acabei me perdendo todo, aí tive que parar, né? Mas, vamos lá. Por que você escolheu, na verdade, o senhor escolheu, o doutor escolheu, defesa da família ou defesa das mulheres? Na verdade, eu unifiquei isso. Né? Então, eu comecei, sim, como advogado familiarista, e na medida em que eu fui atuando, eu comecei a notar esse problema, essa problemática dentro das dinâmicas familiares, que é como a mulher é oprimida, como a mulher é violentada, e isso me chamou muita atenção, porque é um olhar que a gente não tem, e passei a estudar, então, o que a gente chama de um estudo a partir de uma perspectiva de gênero. Né? Então, eu comecei a me dedicar ao estudo do direito das mulheres. Então, hoje, eu faço as duas coisas, eu unifico esses dois conhecimentos no ramo das famílias e também nas varas de violência doméstica e familiar. Certo, e a gente estava falando agora mesmo, a sociedade é muito machista, né, porque é enraizado também, Sim, né, é estrutural. É estrutural, mas também a gente se segura muito nessa desculpa, não se segura não, doutor? Que é estrutural. Então, mas aí que tá, é estrutural, eu não acho que é uma desculpa, né, eu vejo que não há, na verdade, um movimento de mudança de quem precisa mudar, de reconhecimento de quem precisa reconhecer. Porque é por isso que eu falei no início do podcast, é importante que homens discutam isso. É importante que quando você está lá no seu grupo de amigos e que você vê algo que não está correto, que não é adequado, que corrija, que fale sobre isso. Então, assim... Porque às vezes o homem se sente envergonhado, fala, eu não vou falar, foi uma brincadeira. Exato. E as brincadeiras Exato. A masculinidade, ela é tóxica. A gente aprende a se comportar. Preconceito também, né? Sim, a gente vai sofrer. Preconceito também é estrutural, você também tem brincadeiras, tem palavras preconceituosas que às vezes a gente Exato, usa. e você vai ser repreendido. Se você tentar modificar isso, você vai ser repreendido por outros homens. Só que esse é o nosso trabalho diário, de falar, de dialogar sobre isso, para que a gente possa refletir e mudar a estrutura. Porque a estrutura, de fato, está posta. Mas a gente pode, com o tempo, modificando isso. E nos 4 anos passados aqui do governo Bolsonaro, a gente andou muito para trás nisso, né? Senhora. Porque, assim, a política do ódio, do preconceito, do machismo, inclusive machismo por mulheres. Isso é interessante. Na verdade, eu não gosto de falar que a mulher é machista, porque a mulher, na verdade, ela não se beneficia. Então, como que a gente disso. chama a mulher quando ela... Não, ela reproduz machismo. Ela não é machista porque ela não se beneficia disso. Sim. Porque o homem, sim, o homem ele é privilegiado. Ele é beneficiado. Isso é bom, hein? Essa Agora, é a diferença de você ser machista porque você está sendo beneficiado exato, com isso. a mulher reproduz por quê? Porque ela aprendeu dentro dessa estrutura social como se comportar dessa forma. Ela foi doutrinada. Nós somos doutrinados desde que nós nascemos.
nascemos a sermos assim. Então, vou dar um exemplo bem simples que todo mundo entende. Quando teu filho, a tua filha nasceu, qual o brinquedinho que você deu para eles? Geralmente dá um carrinho pro menino e uma E bonequinha pra menina, a menina. bonequinha pra quê? Um Pra ela já fogão, exercer o casinha, cuidado, já poder fazer o trabalho doméstico. Então você já vai domesticar a mulher, vai cercar ela não vai para os espaços como o homem vai. Então você é de um espaço político. Você pode falar quantas mulheres tem lá? Verdade. Elas conseguem alguma coisa? Ainda não. Sem que os homens avalizem isso? Não. Verdade. Então, essa é a nossa realidade. Então, por que mulheres também não... É difícil mudar a estrutura, porque a estrutura é feita por homens para homens. Então, se não tivermos homens também para que a gente possa modificar isso e ir aos poucos introduzindo essas mulheres para que as demandas delas também cheguem na sociedade e a gente possa mudar essa estrutura, isso não vai acontecer. E nós somos os beneficiados. Então, qual que é o interesse dos homens em mudar essa realidade? Acaba sendo cômodo, né? Sim, você é privilegiado. Por que você vai mudar isso? Não é lembrada, às vezes não é nem prioridade, né? Sim. Então, e a gente já teve alguns avanços, mas você considera isso avanço, doutor? Sim, eu acho que temos vários avanços. Como você disse, passamos por 4 anos do governo Bolsonaro, que foi um retrocesso absurdo. Porém, temos avanços. Assim, a partir do momento em que nós vemos Lei Maria da Penha, modificações recentes da Lei Maria da Penha, a gente vê olha o espaço, né? A gente está aqui hoje discutindo isso. Sim. Então, isso são pequenos avanços. É o ideal? Não, ainda não é. Mas são avanços que a gente tem que comemorar. As mulheres usam muito a Lei Maria da Penha mesmo? Ou elas também, novamente, ainda por uma questão estrutural, acabam deixando pra lá? Então, a gente usa, obviamente, eu como advogado uso muito, só que não adianta só a lei. Você, como parlamentar, você sabe disso. Sim. Muitas vezes a lei existe, ela está ali, só que ela não é aplicada. Por quê? Porque na cabeça do cidadão, daquele que interpreta a lei, ele ainda está com toda aquela ideia impregnada. Então, a gente tem a Lei Maria da Penha, é uma das melhores leis de proteção à mulher do mundo. É mesmo? Do mundo. Olha só, é considerada entre uma das 3 melhores leis de proteção à mulher do mundo. Só que o que acontece? Quando a gente vai para o sistema de justiça, nós temos um sistema de justiça machista, misógino, sexista. E aí o que adianta eu ter uma lei incrível, mas o juiz, o promotor, o advogado não estão preparados para aplicar adequadamente aquela legislação. E mesmo para as mulheres, eu acho que é complicado para elas também, né? Quando elas vão querer utilizar. Você chega numa delegacia, é homem que vai atender, são poucas as delegacias das mulheres, a mulher não tem uma psicóloga ali, porque o crime contra a mulher é um crime diferente, é um crime abusivo até intelectualmente, não é isso? E você pega assim, isso que você está trazendo é importantíssimo se dizer. A gente tem um problema que é estrutural também do Estado, né? Da estrutura do Estado que não está preparada para receber essa mulher vítima de violência. Então, poucas delegacias, homens atendendo, isso é um absurdo, homem atender, mas assim, ainda que em alguns momentos a gente tem sim mulheres que atendam, muitas vezes é o que a gente conversou agora há pouco, elas reproduzem isso. Nisso, exato. Então assim, a gente precisa realmente tem uma delegacia especializada. A gente tem, mas a gente precisa de política pública para educar adequadamente essas pessoas. Eu estava falando de especializado em tudo, porque assim, eu sou presidente do sindicato também, e a gente começou a perceber que a gente não conseguia atender as mulheres. A minha categoria é uma categoria muito machista por ser maioria homens mesmo, que é motorista de ônibus, né? Motorista, manutenção. Então acaba sendo mais machista mesmo, até nas brincadeiras e tudo mais, e que a gente tenta muito corrigir isso. E a gente começou a perceber que a gente não conseguia atender as condutoras. A gente teve que se preparar para isso. Então a gente fez uma secretaria especial para condutora, onde só mulheres atendem, onde a gente tem psicólogo. Até porque ela não se sente à vontade, é um ambiente hostil para ela. Como é que a mulher vai falar que foi assediada sexualmente e vem falar com um homem? E aí ela, né? É difícil. É complicado. É difícil. Né? Quais os maiores problemas hoje ainda enfrentados pelas mulheres? Nossa Senhora. Primeiro... Depois dessa resposta, a gente já sabe que não é uma coisa fácil. São muitos problemas. Assim, eu acho que o principal é a mentalidade ainda, é essa estrutura de não estar preparado. Os profissionais não estão preparados, ninguém está preparado, a sociedade não está preparado para essa conversa.
Então, essa é uma questão. Então, assim, eu acho que a mulher enfrenta o problema desde a hora que ela nasce. Eu tenho uma frase que eu digo não existe mulher que não foi violentada, existe mulher que não descobriu ainda que foi violentada. Porque existem algumas violências que são sutis e são violência. Então, a mulher ser questionada a sua maternidade, a mulher muitas vezes ela é obrigada a desmamar a criança antes do tempo necessário. Então, são coisas que no dia a dia... Se esconder para amamentar. Isso. Então, são coisas que no dia a dia parecem tão sutis que a gente não percebe, só que para a mulher isso é agressivo. Então, assim, aquelas conversas entre namorados, entre marido e mulher, qual mulher nunca foi chamada de louca? Qual? Eu não conheço. Entende? Então, assim, isso é violento. Ela é desacreditada o tempo inteiro. Em tudo. Então, assim, se a mulher fala alguma coisa, é porque ela é uma histérica, é porque ela é uma louca, é porque ela é interesseira. A mulher está sendo sempre questionada. Eu sempre falo uma coisa que acontece dentro das varas de família. Por exemplo, você tem que pagar pensão. Aí você chega lá, a mulher tem lá uma série de despesas, a criança tem uma série de despesas que obviamente tem que ser arcada por ambos. Só que já começa aqui, olha como é diferente, né? Quem que cuida? A gente tem uma guarda compartilhada. Tá, tem mesmo. Você é aquele pai que sai, que pega seu filho, que leva na escola, leva no médico, que senta com ele para estudar, que acorda 1h30 antes para ir pegar a criança, dar banho, fazer lancheira, não sei o quê. Você não faz isso. Quem faz isso é a mulher. E aí, na hora de ir lá pagar a pensão, de verificar quem que vai pagar a pensão, sabe o que o juiz faz? Ele olha para o homem e fala assim, quanto é que você pode pagar? Me fala aí, quanto é que você pode pagar? Isso é um Não, peraí, quando é que você pode ver o seu filho? E aí, você entende que essas sutilezas no dia a dia ali, e no sistema de justiça, elas acontecem todo dia. A mulher não é dada a oportunidade de se perguntar quando que ela vai ter um tempo de descanso. Porque a mulher não descansa nunca. Nunca. Quem tem filho não descansa nunca. Agora, a mulher não pergunta só, se você pagar, por exemplo, que tem várias mulheres que ganham isso, 300, 400 reais de pensão, ela não é perguntada assim, como é que você vai fazer para pagar o resto daquilo que os 400 reais não cobre? Porque quem tem filho sabe que não gasta 400 reais. Não, e é incrível esse negócio da pensão você colocar só em relação ao salário, né? Porque eu acho que deveria ser tudo, né? Você deveria pensar na saúde do filho, da filha, você pensa no bem-estar, no lazer, na roupa, porque quando você tá com ele em casa, ou ela em casa, se tem um casal que não brigou, estão ali, você arca com tudo. Com tudo entre os dois, E né? você tem que se virar. Tem que se virar. E tem que se virar, porque é muito fácil, às vezes você chegar e falar assim, eu vou pagar X% do que eu ganho. Mas é que eu ganho pouco, então, se vira. Não, e aí quando acontece ainda que tem mais de uma mulher, por exemplo, tem mais de filhos com mais de uma mulher. Então, e aí divide aqueles 33%, divide com todas. Exato, e olha a irresponsabilidade, quer dizer, você já não consegue arcar com as despesas de um filho, e aí você sai fazendo um monte de filho. Quer dizer, e aí quem que paga a conta? É a mãe. E a culpa é sempre da mãe, né? Mas você teve filho com ele porque você quis. Exatamente. Não é o cara que teve filho porque ele Exatamente, quis, como se viesse um selo do Inmetro na testa do homem, falando, olha, esse aqui tá aprovado, esse aqui você pode se relacionar. E não é assim, porque todo mundo sabe. E aí não precisa ser homem, não precisa ser mulher. No início de um relacionamento é tudo perfeito. Todo mundo é maravilhoso, todo mundo... Até quando se xingam com carinho, né? Então, você entende? Tipo assim, é diferente. E aí as coisas vão acontecendo, você vai percebendo. Quer dizer, não é algo que você... Tudo é culpa da... Você falou bem, tudo é culpa da mulher. Não, eu vejo isso mesmo, E qual que é o maior obstáculo que o doutor enfrentou quando assumiu de atuar em defesa das mulheres? Porque também não é fácil também, porque a senhora também é homem, então. É uma dificuldade para você se relacionar com a sua cliente e é uma dificuldade de você relacionar com a justiça, não é? Olha, eu vou te falar que o maior desafio é me relacionar com as minhas colegas que atuam com isso também. É mesmo? Por incrível que pareça, não com todas, obviamente, mas porque existe uma desconfiança muito grande em relação à nossa verdade, aquilo que a gente acredita, aos nossos ideais de sociedade. Então, obviamente, o homem, via de regra, a gente vê
né, ele se aproveitando mesmo de algumas situações, de, enfim, atuação como nicho de mercado. Então, até isso acontece. Mas eu acho que eu tenho essa dificuldade. Eu acho que no sistema de justiça eu enfrento a dificuldade que todos os advogados que atuam com perspectiva de gênero enfrentam. Isso sim. Com as minhas clientes, graças a Deus, eu não enfrento essa dificuldade, porque elas conseguem... se sentem à vontade. Se sentem à vontade, porque conseguem compreender qual é a minha verdade. Né? Quem me conhece de longa data já vai entendendo isso. Agora, pessoas que muitas vezes não me conhecem e que me julgam, e que existe ali uma resistência como se eu fosse só mais um que estivesse tentando me aproveitar e que não é uma realidade. Então essa eu acho que é a maior dificuldade que eu enfrento, são minhas próprias colegas de profissão. É incrível, né? Como sua atuação, ela é dedicada diretamente, né, com as mulheres, porque é vara de família, mas você está sempre ali defendendo as mulheres, né? Como nós que não atuamos nessa área podemos contribuir na sua causa? Não atuamos diretamente, né? Por exemplo, eu tenho a questão que eu atuo também, mas não tão intensamente como eu acho que assim, doutor. A gente precisa reavaliar os nossos comportamentos o tempo inteiro. Então, eu acho que todo mundo precisa reavaliar os seus comportamentos. A gente precisa estar aberto para a discussão. Então, obviamente que lá no sistema de justiça, a sociedade no geral não tem muito o que fazer diretamente. O que a gente pode fazer se você faz parte do sistema? Você como político, obviamente que você pode tentar criar mecanismos legislativos para tentar colaborar. Agora, a população no geral, eu sei que é uma dificuldade para interferir dentro do judiciário, que é um núcleo muito fechado e que tem vários privilégios e que dificilmente você consegue atingir. Mas eu acho que é mudando o comportamento, porque assim, o que vai para o sistema de justiça é o que acontece na sociedade. O sistema de justiça é um reflexo da sociedade. Então a gente precisa começar a compreender. Então eu sou muito favorável à educação. Eu acho que não tem nada. Não existe transformação que não seja através da educação. Isso eu também, eu defendo isso com unhas e dentes. Porque assim, Maurício, se você for parar para analisar, a verdade a gente está falando de Lei Maria da Penha, se eu poderia falar da CEDAW, que é um Tratado Internacional de Direitos Humanos de Mulheres, poderia falar da Convenção de Belém do Pará. Eu, como advogado, posso te garantir, nenhum estudante de direito aprende isso na faculdade. Olha aí. E aí a gente tem um problema, porque qual que é a questão? Os estudantes, os futuros profissionais do direito não estão preparados para enxergar os problemas sociais que nós temos. Os juízes, quem são os juízes? Olha para o judiciário, olha uma foto do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quantas mulheres vocês vão enxergar ali? Você vê homem, quantos negros vocês vão enxergar homem, ali? branco, exato, então assim, velho, exato. muito E assim, velho. se eu olhar para o parlamento não vai ser muito diferente. Todos os É lugares, isso. Então assim, se a gente não começar a conscientizar na base para mudar, para a gente enxergar, olha, de fato, a gente tem um problema sério aqui. Olha, já desde a criancinha. A nossa língua, ela atrapalha, né? Porque a língua portuguesa, por exemplo, tem algumas palavras que são de um racismo enorme, né? Sim. Criado mudo, denegrir, enfim. Sim. E que a gente precisa mudar isso também já, Exato. né? E Então a gente vai mudando esses problemas. E aos poucos você vê, e quando você perguntou lá atrás, olha, e você vê mudança, eu vejo. Olha que a gente discute isso hoje, olha quantas... Os meios de comunicação estão falando sobre isso, na internet ajuda muito nessa divulgação, e com as mulheres também, do mesmo jeito, mas é óbvio, é um movimento tímido, né? Ainda movimento lento. Lento, né? exatamente. Você já teve até casos de famosas que você atendeu com esse problema, porque também as pessoas acham que gente que é famoso não tem problema, né? Olha só, violência... E a mesma coisa? É a mesma violência, é a mesma forma que ocorre com a mulher e é a mesma forma que você defende? Com certeza. Todas vão ser defendidas da mesma maneira, porque isso é uma questão de ideal de vida, o meu ideal profissional, o que eu espero da sociedade. Agora, no futuro da sociedade. Sim. Agora, olha só, é óbvio se a gente pode fazer um recorte de gênero, de classe, de raça, e aí se a gente fizer esse recorte, eu não posso dizer que é a mesma coisa, porque a gente sabe que existem mulheres que são hiper vulnerabilizadas por
todos esses recortes, né? Por todas as questões que envolvem ali essa dinâmica familiar. Então eu não posso dizer Mulher que preta, uma mulher pobre, branca, rica, aí ela vai vai ter as mesmas, vai viver as mesmas situações de uma mulher periférica preta. pobre, Não vai, né? Mas veja, ela vai sofrer a violência, não muda nada, tá? Mulher branca rica sofre violência, tanto quanto a mulher preta periférica. A questão é, qual que é como é que eu posso dizer? A estrutura para ela conseguir sair do ciclo de violência. Qual a rede de apoio que ela vai ter? Porque muitas vezes você vê uma mulher preta, periférica, ela não tem rede de apoio familiar, ela não pode pagar uma rede de apoio. Então, se você não tiver, por exemplo, olha, minha mãe vai cuidar do meu filho, por exemplo, vamos falar, não vou nem falar de violência, mas, olha, minha mãe não pode cuidar do meu filho porque ela está trabalhando, porque ela também é pobre. E quem que vai cuidar? Minha irmã não pode. Agora, se você pega uma mulher branca, rica, ela vai chegar e falar assim, eu vou contratar uma babá. Ela não pode até não ter rede de apoio. Porém, ela tem como pagar a rede de apoio. Na questão da violência, ela pode pagar um advogado, ela não vai ficar na dependência da defensoria pública. Porque uma coisa, Maurício, vou cá entre nós. Uma coisa é você chegar numa delegacia sozinha, de madrugada, porque você foi agredido. Outra coisa é você chegar com um advogado especializado em direito da sua família, direito das mulheres. O tratamento é outro. Óbvio, não vai acontecer a mesma coisa da mesma forma. Isso também acontece em todas as áreas. Em também, todas né? as áreas. Todas as áreas. Quem tem dinheiro, obviamente. Sempre vai ter uma diferença. Isso no Brasil também é estrutural. Sim. E é muito enraizado. E eu acho que agora que estamos começando a ter algumas leis como taxar as grandes riquezas e tudo mais, para fazer uma pequena mudança. Mas ainda também é muito e muito tímido ainda, né? Mas, por exemplo, você... Como é que é você quando você vê a pessoa que fez o que você está trabalhando contra? Contra, não posso falar que é contra. Você está, por exemplo, o marido. Você está advogando contra. Por exemplo, como você chegou a participar de uma live com o Pedro Scooby, né? E ele teve problema com a esposa. Sim. E aí, como é que é isso aí? Como que você olha? Você olha só como uma questão realmente estrutural ou nessa hora você tem uma diferença? Porra, meu cara podia ser melhor, não podia? Não, eu sempre vou analisar individualmente. É óbvio que o Pedro Scooby eu não conheço ele, não conheço o caso dele, né? O intuito da live era divulgar informações sobre o direito das mulheres, nesse quesito especialmente falando do Pedro Scooby, mas, por exemplo, numa ação judicial, eu vou analisar individualmente. Porque aí eu estou atuando num caso concreto. Então, num caso concreto, eu consigo analisar o comportamento desse homem e questionar esse comportamento individualmente. Então, obviamente, existem homens que são pais agressores, outros não. Existem homens que estupram seus filhos, outros não. Eu não posso tratar todos da mesma forma. Né? Mas a gente vai identificar qual é a desigualdade? Porque aí que está atuar com perspectiva de gênero. O que é isso? É você ter capacidade técnica, né, ter estudado para isso, para conseguir identificar as desigualdades de gênero que existem, né, nessas relações e eu poder, então, tentar eliminar elas. Então, assim, se eu identificar que um homem está sobrecarregando uma mulher... Então, sobrecarregando em relação ao dever de cuidado, em relação a questões financeiras, eu vou demonstrar, olha, a gente tem um problema aqui. Né? Por exemplo, o capital invisível da maternidade. Ninguém nunca falou disso. Na faculdade não se fala disso, ninguém fala disso. O que é o capital invisível da maternidade? É o seguinte, Maurício, quanto custa para uma mulher o trabalho doméstico? Qual que é o valor do trabalho doméstico? Porque é um trabalho, é imensurável, é um trabalho. Porque todo mundo gosta de dizer assim, olha, é por amor. Lógico que nós amamos nossos filhos, mas trabalhar dá muito trabalho. E isso não é remunerado. E o homem não exerce esse trabalho. Então, se eu calcular quantas horas uma mãe se dedica no cuidado do filho e quantas horas um pai se dedica no trabalho de cuidado,
eu vou ver uma desigualdade assim, uma discrepância é muito grande, absurda. é absurdo. E qual que é o custo disso? É esse tipo de questionamento que a gente leva Que, para o inclusive, sistema. é um custo psicológico também, né? Sim, não. É um desgaste psicológico, um Sim. desgaste emocional, né? Porque você acaba... Tanto é que é mais fácil um pai, né, que a gente vê, abandonar os filhos do que uma mãe. Não, assim, são mais de 5 milhões de crianças que não têm o nome numa certidão de nascimento. São mais de 10 milhões de mães solos no país. Você sabe que eu vi uma coisa, doutor? Eu me assustei muito e eu comecei agora a estudar esses casos assim. As mães de filhos autistas, por exemplo, com o problema de... não é nem autista que a gente fala. Espectro Do autista. espectro autista, né? Muitas mães se suicidando. Sim. Né? Porque os pais abandonam, elas não podem trabalhar, e pai quando abandona o filho assim, nessas condições, ele abandona mesmo, Sim. né? A mãe não pode trabalhar porque tem que acompanhar o filho na escola, tem que acompanhar o filho em todos os lugares, nos atendimentos médicos e tudo mais, e chega uma hora que ela acaba cansando, ela Entra em depressão. entra em uma depressão tão forte que tem um número excessivo de mulheres que se suicidam por conta E eu disso. atendo muitas mães atípicas, né, que a gente chama, que cuidam de filhos atípicos, e assim, é desesperador você ver como essas mulheres, elas vivem. Assim, e veja, quando a gente fala do abandono, não é só do marido, paterno, é da família, é do Estado, do é da família, é do de todo Estado. mundo. É incrível, você começa a mexer, você vê que não tem realmente lei nenhuma para proteger. Se a pessoa, por exemplo, depois que o filho, por exemplo, vem a falecer, a pessoa não tem como reingressar Exato, né, exatamente. no mundo do trabalho, não tem como... Outra, não tem vida própria mais, não pode mais namorar, não pode, é difícil, muito mais difícil. O homem abandona tudo... Né? Não, O Estado não resguarda você quer ver um nada. exemplo? Olha um exemplo claro. Você está falando de mercado de trabalho, eu acho importante esse tema. Você chega, imagina que você tem um filho, né? Agora, você acabou de ter um filho, né? Sua esposa teve um filho. E aí você chega lá, você está no seu trabalho. A mulher, se ela não perdeu o emprego em alguns meses, depois da licença, quando ela for tentar se recolocar, e ela falar que tem um filho pequeno, ela não consegue se recolocar. Verdade. Tem todo preconceito com isso. Se aconteceu mesmo, o seu chefe bate nas suas costas e fala assim, pô, o Mauricião aqui, ó, é pai de família, agora a gente tem que dar um aumento pra ele, a gente tem que ajudar ele. Você entende? E não é o Mauricião que tá lá cuidando todo dia dos filhos. Então, assim, essa é a realidade que a gente vive. Essa é a realidade que as mulheres vivem no mercado de trabalho também. Então, assim, e é importante que a gente veja, olha como tudo isso se linka nas relações familiares. Porque a partir do momento que ela não consegue trabalhar, aí depois como é que ela cuida do filho, e aí ela tem uma pensão baixa, aí ela, olha só a vida dessa mulher, como tudo isso influencia. E aí você falou da pensão, doutor, e é verdade, assim, aí você tá comentando com um amigo, você paga pensão, porra, você paga que pensão alta do caramba e tal, e chega pra mulher e fala, nossa, mas você tá, né, às vezes não dá pra pagar uma... E outra, e quando é a mulher, às vezes ainda fala, mas ela tá gastando eu não sei com o quê. Com a unha, com não sei o quê. Mas isso a gente ouve, assim, por isso que eu falei, é nosso dever repreender nossos amigos. É o dever do homem fazer isso, porque assim, se você tem um filho e você cuida do seu filho, me desculpa, você sabe que com 300, 400, 500, 1.000, 1.500, você não sustenta uma criança no Brasil. Se você for parar para pensar, porque pensão, isso é importante a gente dizer, muitos homens pensam que pensão é para pagar alimento, é para pagar o mercado. Pensão, castigo. Não, pensão é para pagar alimento, educação, vestuário, saúde, moradia. Lazer então, da criança. Lazer. Então, se você pegar tudo isso, R$300, meu amigo, se você for no McDonald's, é R$50. E olha lá. Você entendeu? É R$50. Então, peraí, a gente precisa realmente parar tudo e começar a analisar. Se o cara prestar atenção o que ele paga de gasolina pra ele andar de carro sem necessidade, às vezes, porque aí não trabalha com o carro, aí ele já vai ver quanto que é a diferença. E aí a gente cuida melhor do carro do que do... E a gente já engata uma outra coisa, porque tem muitos caras que falam assim, pô, eu não tenho. Eu não tenho, mas tá na balada. Eu não tenho, mas você não tem prioridade. Esses dias atrás aconteceu uma coisa incrível. Um familiar meu, assim, a gente constituiu família depois, né? Somos parentes somos
compadres. Uhum. Aí me liga e fala assim, bicho, me ajuda aí, um advogado e tal, porque meu filho tá preso. Eu falei, ixi, mas o que aconteceu? Moleque trabalhador e tal, né? Não, ele não pagou pensão. Eu falei, então dane-se, bicho, se vira, né? Se ele não pagou pensão. Não, porra, mas ele atrasou porque ele tava com problema. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai indicar o advogado aqui pra te ajudar, pra ajudar o menino, mas é o seguinte, você já avisa pra ele que tem que pagar. Tem. Não tem outra, né? Pelo menos essa questão de cadeia funciona, né? Pra quem não paga. Ou também não? Funciona mais ou menos. Porque a gente tem aquele costume de falar, né? Depois de um ano esperando, funciona. Só que a criança já morreu de fome, né, nesse meio tempo. Esse é o grande problema, E aí, o advogado foi lá e falou assim, ô Maurício, é o seguinte, o problema é um só, que o moleque não quer pagar pensão, você quer que eu faça o quê? Aí eu liguei, falei, bicho, o moleque posta todo dia balada, posta todo dia que tá com carro não sei o quê, que tá saindo pra não sei onde, e aí o cara não paga a pensão e você vem me pedir um advogado pra te ajudar. Manda seu filho né? E pagar essa porra, porque senão também nós não vamos ajudar. É simples, é ir lá e pagar e acabou, meu. É o mínimo que ele tem que fazer, né? E aí eu caí nisso, você falou, é uma verdade. O cara posta todo dia, o cara tem o prazer de postar que tá com carro novo, que tá viajando, que tá na balada, que tá... Mas... Isso eu coloco em quase todas as minhas peças de alimentos. Não falta dinheiro, falta uma coisa, prioridade. Sim. E quando você tem um filho, ele é prioridade, porque ele não pode sair e trabalhar. Né? Então você tem que ir lá e tem que arcar. E existe como é que eu posso falar? A mulher, quando você cede nessa questão de feminismo, ou não? Porque muitas vezes, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas aí também ela tá exagerando. Pô, mas também não precisava ser desse jeito. Pô, mas também tem ódio de homem. Não, mas também não... Existe. Olha, eu acho assim, o movimento feminista é um movimento extremamente importante. Sim, sem dúvida extremamente nenhuma. importante. É uma pena que existam pessoas em tudo que a gente faz. Tudo. E aí não é no feminismo, nisso, não, em tudo. Sempre tem algum excesso de alguém. Sempre tem. Sempre tem alguém querendo levar Então, uma vantagem assim, de você pode falar do que você quiser. Se você falar, você é um vereador do PT. Um partido de esquerda. Aí temos ali políticos da direita. Tem gente de esquerda que se excede. Tem gente da direita que se excede. E não é todo mundo da direita que é ruim ou todo mundo da esquerda. Não. Sempre vai ter alguém que se excede. E aí cria-se algo, mas a gente está num movimento muito problemático da ultradireita, que também acaba colaborando muito. E porque, por exemplo, hoje a palavra feminismo parece um palavrão. Mas por quê? Também muito por conta desse movimento atual que a gente vivencia, infelizmente, no país. Do ódio, do preconceito. Do machismo. Exatamente. Então, assim, esse pessoal gosta da mulher serva. Eles gostam da mulher ali... É a predominância exatamente. branca, né? Então, assim, é óbvio que hoje... Ser feminista, só você falar sou feminista já é um problema, né? Mas eu não vou dizer pra você, poxa, não existe alguém que se cede dentro do movimento? Lógico que vai ter. Teve um caso há pouco tempo não, eu até, na verdade, eu assisti há pouco tempo, mas do Johnny Depp contra a mulher. Sim. E aí, o que o senhor achou desse... Cara, realmente parece que é ela mesmo que fez? Então, é difícil a gente falar, porque assim, ó... Chegou a assistir, né? Eu não vi tudo. Foi uma coisa, assim, espetacular de cinema, né? Então, eu não assisti tudo, já faz um tempinho, mas assim, eu sempre vou ter cuidado quando querem culpabilizar uma mulher em algo. Porque eu tenho que entender qual a posição deles, né? E aí, assim... A mulher sempre está numa posição diferente do homem. Sempre. Tá uma posição mais vulnerável, assim, né? E eu tô dizendo por quê. Eu vou ser bem claro, assim, nisso. Não vou falar especificamente deles, porque eu não conheço o caso. Eu poderia falar mas no assim, geral... Já aconteceu com o senhor, por exemplo, o doutor foi defender uma causa de uma mulher e depois quando viu falou, não era bem isso. Já aconteceu? Já aconteceu de eu perceber alguns posicionamentos que poderiam... Algumas discrepâncias. Algumas questões que eu falo, isso aqui não é assim, não tá certo. E eu posiciono. Né? Então eu tenho, também eu acho que é a nossa função. Sim, lógico. Porque assim, veja só, a gente está em casos de família.
Não tem como dizer que nesses casos não existe emoção envolvida. Você não está tratando do, sei lá, tem advogado que acontece também de ter homens que são conscientes, que estão lá cuidando claro, dos filhos. com certeza. Tem mulher que abandona o filho Não, também. É um número dúvida. muito, é uma discrepância, é um número muito Sim. inferior. Não, mas existe. acontece, pode acontecer de chegar em você, for conversar uma coisa quando você vê. Olha, eu vou dar um exemplo claro de uma situação que aconteceu comigo. Teve É. uma vez que uma cliente chegou, queria fazer uma consulta comigo. E aí, antes da consulta, eu sempre analiso o processo. E era um caso de abuso sexual infantil. Nossa. Então, assim, eu tenho vários, né? Mas nesse caso específico, essa mulher estava perdendo a guarda do filho. E ela, por quê? Porque o atual marido dela era acusado de abusar sexualmente da criança. E ela, eu defendo mulheres. Eu não ia defender ele. Mas quando eu li o processo, Não tinha como eu defender. percebi que poderia ser, eu não tinha certeza, mas existia uma possibilidade dele de fato ter cometido da isso. criança. E aí a única pergunta que eu fiz antes de atendê-la, eu cheguei pra ela e perguntei assim: você está com ele? Falou: eu tô. Eu falei: então eu não vou te atender. Por quê? Porque eu te defender significa eu, por via reflexa, eu defender ele. Sim, lógico. Porque, e aí, Você garante a... eu corro o risco de estar defendendo um pedófilo. Garante E eu a não vou guarda- fazer isso, garante porque a guarda pra ela, ele vai continuar abusando. Tem que existir, na minha atuação tem que existir isso muito claro, e com todas as minhas clientes isso é muito claro. Eu tenho duas pessoas que eu defendo, criança e mulher. É, porque na hora de defender a mulher, você Só não pode que, defender não, só a mulher, só, né? só que é o seguinte, se eu tiver que escolher, a minha escolha é clara, é pela criança. Assim. Sempre pela criança. Essa Então, não pode assim, se defender mesmo. eu não posso atuar contra os interesses de uma criança, nem se for para defender uma mulher. Então, as minhas clientes sabem disso. Então, se eventualmente acontece uma situação dessa, eu chego e pontuo, falo, isso que eu não faço. complicado, hein, doutor? É complicado. Complicadíssimo. E você não pode, porque assim, essas mulheres já são julgadas. Sim. Não, então você tem que tomar muito cuidado com esse julgamento, entender para acolher, porque existe toda... Também pode não ter acontecido, então assim, tanta coisa, uma coisa é que- muito complexo. E qual que é o maior medo que você percebe nas mães em relação a um processo de guarda-pensão com o filho? Ela perder a guarda, ela... Aqui existe uma lei hoje no nosso país que chama Lei de Alienação Eu ia Parental. perguntar logo em seguida. Então. Essa lei é um problema. Né? Essa lei é um problema porque desde a sua origem... Então, Como que ela foi criada, para ótimo. começar? Vamos lá. Tá, do processo legislativo, ele já é problemático. Então, assim, a origem do projeto de lei é uma teoria de um médico americano que chama Richard Gardner. Esse médico criou essa teoria, ele dedicou toda a sua vida para defender homens pedófilos. Então, ele defendia nos tribunais americanos esses homens que eram abusadores, agressores, então ele criou a teoria da alienação parental para defender esses homens. E aí, isso chega ao Brasil... com uma associação, várias associações de homens, de pais separados, introduzindo isso na legislação brasileira. Em 2008, quando começou esse projeto de lei, essa lei foi aprovada de forma relâmpago, 20 meses, a gente sabe que o processo legislativo no Brasil demora anos, ainda mais uma lei dessa natureza, e muito problemática ali pelo processo em si. Então, por exemplo, teve uma audiência pública, e que só foram chamadas cartas marcadas, só quem era a favor da alienação parental foi chamado. O Conselho Federal de Psicologia tomou conhecimento que ia ter audiência pública e pressionou, e aí permitiram que eles participassem, e o único E a órgão... audiência pública teve que ter permissão para participar, né? Porque exatamente. é uma audiência pública, gente. E aí, assim... Audiência pública, todos podem participar. E aí eles tiveram que pedir. Não foram convidados. Porque, assim, como se que você está falando... Porque o que está definido na lei como alienação parental? É o ato que causa ali uma interferência na formação psicológica da criança e que causaria em potencial uma repulsa do genitor, Sim, né? ou da genitora. Em tese. Em tese. E aí, se a gente está falando de interferência na formação psicológica, você vai fazer uma audiência pública, você não Sim. chama o Conselho Federal de Psicologia para participar, para discutir isso? Foi o único órgão que foi contra. Todo mundo ali foi a favor, e o órgão que é competente para falar sobre interferência psicológica foi contra. Porque não há prova científica dessa interferência, desse resultado. E aí essa lei entra, só que essa lei é extremamente problemática. Por que é extremamente problemática? Porque é o seguinte, essa teoria toda foi criada para defender homens pedófilos e agressores, violentos. Então, o que acontece hoje, na prática? A gente tem uma lei Maria da Penha.
Aí uma mulher passa ali anos de uma relação abusiva e demora para ela perceber. Não é, é o que eu falei, é sutil, vai acontecendo, é sutil. Mesmo porque Quando a tá mulher, enraizado, como a gente falou, quando a mulher então, pra ela percebe, sentir quando ela isso- tem ali uma rede de apoio que fala não, porque aí você vai falar, tenho que sair de casa, o meu filho, como é que ele vai ser, como é que Se eu sair, Tenho eu medo, se eu vou poder sair- levar o meu filho. não só isso, esse homem me agride. Se eu sair de casa, meu filho vai ter que conviver com ele. Quem é que vai cuidar do meu filho de 3 anos com esse homem que me bate? Muitas vezes mulheres ficam nessas relações para proteger os próprios filhos. E aí o que acontece? Quando ela consegue se desvencilhar, ela fala assim, olha, vou romper o ciclo. Aí ela sai, divorcia. Quando ela divorcia, o que esse homem faz? Aí ela divorcia, pede uma medida protetiva para ele não se aproximar dela. Esse homem ingressa com uma ação e fala assim, olha, você quer me afastar do seu filho. Você quer do meu filho. Do meu filho. Do né? meu filho. Que Você aí quer... nessa hora é filho. Você quer me afastar. E aí, e qual que é a problemática da lei? Se você não fala com o homem ali, se a mulher não fala com o homem, com o pai, o que vai acontecer? Ela não passa as informações. Se você não passa as informações, é alienação parental. E a gente tem um problema ainda pior, que é o seguinte, um dos artigos dessa lei diz que a mulher que fizer falsa denúncia contra o genitor é alienadora. E aí o que ocorre? Quando essa mulher, por exemplo, a gente fala, mas homens, os pais não estupram os filhos. Não, é mentira. O Anuário de Segurança Pública indica que 155 crianças são estupradas por dia no Brasil. 155 por dia. E 44, acho, ou 45% por pais. 72% é dentro de casa. Deus Então, assim, a chance do seu filho ser estuprado pelo pai dele é maior do que por qualquer outro estranho. Essa é a verdade. Essa é a realidade do nosso país. Então, quando você chega e fala assim, olha... Cara, isso é muito... Não, muito pesado. É pesado. né? E aí você pensa só, Maurício, o que acontece? Imagina você lá, a mãe tá ali. Eu Aí sou pai, eu sou avô, então pra mim, até me arrepia quando você fala desses negócios, poxa, que não tem, eu você sou pai de imagina- menina, tenho 2 eu filhos e 2 também. meninas, então eles são Você os imagina- amores da minha vida. Você imagina só, uma mãe, pelo ECA, ela é obrigada a tomar providência. Sim, Então essa criança chega e fala assim, ó, o papai passou a língua não sei o quê, o papai fez não Pôs sei a o mão quê. de uma forma Você diferente. faz o quê? A primeira coisa, você suspende, fala, você não vai mais ver seu pai. É a primeira, é uma reação natural. E aí você vai denunciar, só que o que acontece? O estupro de vulnerável, via de regra, essa violência, né, sexual intrafamiliar, infantil, ela não ocorre com conjunção carnal. Normalmente é a língua, é a passada de mão, não sei... E aí você não tem prova material. Se você não tem prova material, você fica na dependência do quê? De um estudo psicológico. E eu te pergunto, qual psicólogo tem coragem de dizer que um pai abusou sexualmente de uma filha sem essa prova material que seria ali, olha, teve um rompimento de ímen, teve penetração, teve isso. Não tem coragem. E aí o que acontece? Aí a lei te dá 2 opções. Então, as 2 opções que uma mãe tem, por isso a gente chama lei da alienação parental, a gente chama de lei da mordaça. Ela amordaça crianças e mulheres, ela desqualifica, ela desacredita nessas denúncias. E aí você tem 2 opções. A mãe descobre que o filho foi violentado e ela simplesmente faz o seguinte, nada. Porque se eu fizer, eu posso perder a guarda. Porque se eu acusar, que é a segunda opção, eu denuncio. Eu denuncio, ele é absolvido por falta de prova. Só que ser absolvido por falta de prova não quer dizer que não aconteceu. Quer dizer que não tinha prova contra ele. Sim. Só que isso é interpretado pela justiça, via de regra, como uma denúncia falsa. Olha, ele denunciou falsamente. Logo, ela é uma alienadora. Se ela é uma alienadora, qual que é a consequência da lei? Perde a guarda. E aí a criança é estuprada todo dia. Então aí a mãe fica... Qual que são as opções? Ela é estuprada a cada 15 dias ou ela é estuprada todo dia. Nossa Senhora. Então, essa assim, e hoje a gente tem aí Que escolha, hein, meu? um projeto de lei para revogação. Já tivemos vários, hoje tem um tramitando no Congresso, a gente espera que essa lei seja revogada. A gente tem que conta, ser inclusive, revogado com o apoio de vocês. Com certeza, pra pelo que- amor de Deus. Olha, você colocar para uma pessoa, para uma mãe principalmente, olha, você vai deixar seu filho ser estuprado de 15 em 15 dias ou todo dia? Olha a coisa que... Já tiveram crianças que morreram por conta da lei, porque assim, com a alienação parental, a guarda foi invertida, só que ela foi morar com um agressor, é um agressor. Porque assim, existe uma ideia de que conviver com o pai é sempre bom.
sempre faz bem para a criança. E isso é mentira. Sempre faz bem quando o seu pai é pai. Não quando ele é um agressor. Não quando ele é um alcoólatra. Não quando ele é um drogado. Não quando ele é um estuprador. Porque esse pai, a criança tem que estar longe dele. Ele tem que se cuidar. Ele tem que se tratar. Se fosse uma mãe drogada, se fosse uma mãe que abusasse... já tinha perdido agora na hora. Né? Por isso que eu falo que há 2 pesos e 2 medidas. Há 2 pesos e 2 medidas. Porque assim, quando é uma mãe... E aí entra a questão também do que está no nosso ideal de sociedade. O que a gente espera de uma mãe? O que a gente cobra de uma mãe e o que a gente cobra de um pai? Porque é simples. E numa questão dessa, ela ainda pode ser obrigada a pagar pensão pro pai também, né? Não, ela pode não, ela vai. Ela vai. Então ela vai entregar o filho e ainda vai dar dinheiro pro cara estuprar o filho dela. Então, exatamente. E é só você ver como a sociedade se comporta em relação à mãe e ao pai. Você falou, teu filho. Imagina, eu não sei se tem filho pequeno. Não, hoje, graças a Deus, já são grandes. Mas eu tenho 3 netos. Tá. Então, você tem 3 netos. É sua filha? Dos meus filhos, das minhas filhas não. Mas a minha filha de 21 anos não mora comigo. Se o seu filho, por exemplo, for pra uma balada, ninguém vai perguntar pra ele com quem tá os seus netos. Agora, se a sua nora for, a primeira coisa, a hora que ela pisar, fala assim, mas com que você deixou as crianças? Porque é a obrigação dela cuidar. Então, olha como a sociedade, ela... eu, nesse caso, em casa, graças a Deus, como eu sou pai separado também. Então, nós tivemos problemas, como todo mundo tem, porque... senão não separava, né? Senão não separava. Né? Mesmo com os filhos, às vezes, um fala mal de um, do outro fala mal do outro, tal, mas não foi nada grave ao ponto, tanto é que eu tenho um relacionamento maravilhoso com meus filhos. 2 dos meus filhos moraram comigo muito tempo, eu e minha ex-mulher discutimos assim, e olha, eles querem, então vamos. Então eu fiz o papel de pai também. Então hoje eu cobro dos meus filhos, homens, que façam o papel de pai. Eu também sou pai e também sou separado da minha ex-mulher. Esse não é o problema. O problema é como você exerce sua paternidade. Ninguém tá aqui querendo demonizar o homem. Não. A gente tem que reconhecer como isso acontece. Não, mas tem essas coisas que você falou, são escabrosas, pelo amor de Deus. Na hora que você tá falando, eu tô pensando na minha vida. Eu falava com a minha ex-mulher, falava assim, olha, eu não tenho problema nenhum de você ter outro relacionamento, só não deixa mexer com os meus filhos. Senão, enfim, né? Ninguém tem obrigação de fazer nada pelos meus filhos, pode deixar que eu vou fazer. E olha, eu fiz de tudo para que eles não faltassem nada para eles, assim como ela tinha a mesma preocupação comigo de eu estar com alguma mulher, porque a mulher também pode também maltratar a criança. O que a gente tem que ter em mente é isso. Não é homem ou mulher, qualquer um pode. Infelizmente, o homem é mais... O homem é privilegiado. E aí ele acaba abusando mais. Eu gosto de brincar e falar assim, homem não precisa nem de advogado. Porque muitas vezes ele entra isso acontece. O homem vai lá, entra na justiça, pede uma coisa, o juiz dá mais do que ele pede. Mais do que ele pede. Que é incrível, né? Porque ele só pode... E eu vou te falar, eu tenho casos, a gente comentou aqui durante o podcast de crianças atípicas, eu tenho casos em que mães, elas... olham pra mim e falam assim, doutor, pelo amor de Deus, eu só quero que ele divida comigo a responsabilidade, porque eu não dou conta mais. Sabe, eu só quero que ele seja pai. E a justiça mesmo assim... Cara, e esse assim, eu vou falar pra você, doutor, eu tenho me solidarizado cada vez mais com isso por conta disso, porque o abalo mental... para as mães é muito grande e o homem não tá nem aí. Nem aí. Não são todos. Não são todos, mas toda regra tem sua exceção, mas a regra é que é problema. Mas é só você ver. Quando você olha um pai que visita o filho a cada 15 dias e leva no Parque do Ibirapuera, tira uma foto e posta no Instagram, é o paizão. Cara, isso não é ser pai, isso aí no máximo isso é um tio. Às vezes, entre as mulheres, elas já falam, mas você tem sorte, hein, porque ele vai lá, o meu nem aparece. Exato. Então... Às vezes aquele que não aparece é melhor do que aquele que aparece. Exatamente. Né? Então, assim, você percebe qual que é o critério, né, pra ser um bom pai. Basta você aparecer a cada 15 dias, pagar, você paga a pensão, olha, só dele pagar, a pensão, ele é o mínimo. E... teve uma juíza que falou sobre uma vítima de violência doméstica que a mulher pode apanhar do marido, mas ele pode ser um excelente pai. Então. Isso daí foi lá no Rio de Janeiro. Essa juíza falou, aliás, não é só essa juíza, né? A gente teve um juiz de São Paulo recentemente que falou assim, quer vara de família, eu não tô nem aí pra Lei Maria da Penha.
como? Eu não tô nem aí pro que você passa, eu não tô nem aí, foi o homem que você escolheu, é o que a gente conversou agora há pouco. Então, assim... A culpa é sua, né? Não é a culpa do cara, né? Uma coisa eu posso garantir, não existe ex-marido que ele não é um bom ex-marido, ou não um bom marido e é um bom pai. Não existe isso. Um cara que é agressor, ele é um péssimo pai. Sim. Por quê? Porque a criança sofre reflexos dessa violência. Então, como é que você tem uma mãe, por exemplo, eu posso dizer que eu conheço várias, se você falar o nome do ex-marido, ela se treme inteira de medo. E essa mulher convive com isso. Mas é só você separar as coisas. Não existe como separar as coisas. Você foi traumatizada durante anos com violência e essa criança vai vivenciar isso. Ela vai viver isso porque ela mora com essa mãe. Então, como é que você pode dizer que ser um homem... Agora, acabou de sair na internet, eu não sei se você viu o vídeo de um cara com a criança, com o filho dele aqui, ó, em frente a ele passando a mão na cabeça e puxando o cabelo da mulher e batendo nela, na cabeça dela. Eu falo assim, uma criança que vivencia isso, ele não é um bom pai. Não, porque, e aí eu poderia nem falar que está fazendo com a mãe, porque fazer com a mãe ainda pior. Mas um homem, imagina você sai agredindo todo mundo, sai brigando e batendo no seu filho, presenciando isso. Isso é violento para ele. E aí vem a questão. Esses são os filhos que vivenciam essas coisas. E aí o que acontece? Ele vai criar uma rejeição porque ele tem medo de você. Eu tenho várias crianças no meu escritório, que eu atendo as mães delas, elas têm medo do pai. Porque ele é violento. E aí ele não quer ficar com o pai, porque ele tem medo. E aí sabe o que esse homem faz? Ela é uma alienadora. Ela está me afastando do filho. Não, ele só não... porque ele não quer ir, porque a mãe está falando para ele que... Não, é o seu comportamento. São os exemplos que você dá. É uma criança. A criança tem medo. Sim, o medo vem antes do respeito. Sim. Que é uma sensação, né? Eu li que você não leva desaforo para casa. Como que é isso? Mas isso daí é desde que eu sou pequeno. Isso aí é desde que eu sou pequeno. Isso ajuda também? Isso ajuda na sua atuação? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, na verdade, eu exerço uma advocacia que é uma advocacia disruptiva, né? Para romper o sistema. Então, tem uma frase no meio da advocacia que a advocacia não é profissão para covardes. Sim. Então, o advogado, ele tem que ser combativo. Né? Isso não quer dizer que, eventualmente, um acordo não seja bom. Claro que se é um acordo positivo para todos, é importante. Mas eu acho que sim, não levar desaforo para casa no sentido de que, olha, de fato, eu vou brigar, eu vou ir atrás, não vou parar. Então, lá no escritório, a orientação, meu escritório tem várias advogadas e tal, e a orientação a gente é imparável. Enquanto não chegar na última instância, em transitar em julgado, a gente não vai parar. Eu não vou levar o desaforo. Então, se o cara falar alguma coisa, a gente vai rebater. Se fizer, a gente vai atrás. Então, a gente não vai parar. E isso é importante. Eu acho que para a profissão que a gente exerce é importante. Eu acho que para todas até. Né? Para você se colocar como um bom profissional em qualquer área, você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar, né? Então, é esse sentido. Eu esqueci de fazer uma pergunta e eu vou voltar aqui nela. Não tem como eu não voltar. Na sua visão, doutor, existe um papel da mulher num processo de... Existe reabilitação de agressor, para começar? E se existe um papel para a mulher ajudar na reabilitação? Porque a mulher é vítima. É vítima, então como é que ela vai... eu não posso atribuir à mulher mais esse papel. Então chega, né? Você entendeu? Mais esse papel. É igual o negro que tem que ensinar o branco a não ser racista. Não ser racista, a mulher tem que ensinar o homem a não ser agressor. Mas assim, existem... E são, assim, é triste ver que são poucos, que não é tão utilizado, que são os grupos reflexivos. Né? Existem, então, grupos reflexivos, que esses homens, muitas vezes, os juízes obrigam eles a participar. Então, com psicólogos, com uma equipe técnica, né? Com outros homens. Então, para quem está... vendo a gente aqui, acho que a gente está mais adaptado, é como se fosse o Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. Então é mais ou menos um grupo
de homens agressores e que eles vão então No Brasil ficar parece refletindo. que não tem muita. Ele não tem. A gente vê isso muito, às vezes, até em filmes dos Estados Unidos e tal, mas no Brasil parece que isso não pega bem. Mas né? é mais ou menos isso. Então, assim, é um grupo de homens que são agressores e que eles passam por esse processo, né? Eles têm vontade de mudar. Exatamente. E isso é importantíssimo. Isso é mais importante. Eu acho Porque que um agressor nunca vai mudar. Ele vai ter 10 mulheres e ele vai agredir as 10 mulheres. Cara, eu não vou dizer que ele nunca vai mudar, porque se eu não acreditar nisso, então é melhor eu pegar e sair. Não, ele nunca vai mudar sozinho. Não, sozinho não. Sozinho é muito tem, difícil. Então precisa ter. É muito difícil. E pra ele mesmo se colocar no lugar, como ele acha que isso é normal. Exatamente. Não deve... Mas eu acho importantíssimo esse trabalho, que é pouco ainda usual, mas existem juízes que obrigam mesmo. E assim. E tem feito efeito. Cara, lógico, em alguns casos faz efeito. Eu não vou dizer que todos faz, eu não vou. É o que você falou, existem caras que são extremamente problemáticos e que pode ser que você fale assim, eu vou fazer grupo reflexivo a vida inteira e nunca vai mudar. Mas assim, a gente que trabalha com isso, a gente tem que acreditar. Porque se eu não acreditar nisso, se eu não acreditar no resultado disso, o meu trabalho é enxugar gelo. Sabe, se eu não acreditar que eu estar aqui conversando sobre isso com um monte de gente, assim, aqui, por exemplo, ninguém tá vendo, mas nos bastidores tem homens aqui. Um clube masculino do caramba aqui. Então, aqui assim, é um clube do bolinha da porra. Pra aqui. gente, se eu não acreditar nisso, não faz sentido eu tô aqui, não faz sentido eu ingressar com uma ação pra tentar mudar, não faz sentido, nada disso faz sentido. Então eu tenho que acreditar. E eu acho que esses grupos, eles deveriam, assim, se proliferar. E aí o Estado tem que fazer isso acontecer. Novamente. Né? Porque o Estado também... Porque isso depende do Estado. Porque é o que você falou, você não vai esperar que um homem agressor, porque ele acha que ele tá normal. Ele acha que a mulher mesmo tem que respeitar ele, ele acha que a mulher deve ser submissa a ele pensa isso. Acha que tá cansado o dia inteiro de trabalhar pra poder sustentar e ela não trabalhou nada o dia inteiro. Você acha que trabalhar em casa não é... Fica uma semana em casa fazendo tudo e deixa a mulher trabalhar fora. Exatamente. Para uma semana e vai lá fazer todo o trabalho doméstico pra você ver como é que é. Não é fácil, não. Deixa eu fazer umas outras duas perguntas agora mais um pouco da minha área. Tá. Vai. Porque a gente sofre bastante isso e às vezes as pessoas não conhecem. Assédio moral e assédio sexual. O que diz um Código Penal? O que você orienta? Porque acaba sendo também, a gente tá falando muito da questão doméstica, mas às vezes a mulher sofre um assédio moral, um assédio sexual, e ela tem às vezes até medo de falar com o marido em casa. Sim, porque ela vai ser julgada. Vai ser julgada, ou então ela tem medo que o marido vai lá fazer alguma besteira. Não só isso, mas muitas vezes é isso. Ela que deu a chance de Exato. Até quando ela é assediada, a culpa é dela. Isso é verdade. Você entendeu? A mulher é estuprada porque ela tá com a roupa curta. A mulher ela é assediada porque ela deu, de alguma forma, alguma abertura. Não. Ela é vítima. Então, assim, o próprio marido dela vai pensar isso dela. E isso é uma realidade. Então, é o que eu falo, mulher é silenciada. Silenciada dentro de casa, silenciada no trabalho, silenciada na delegacia. Até pra gente, às vezes, a gente observa, a gente detecta o problema e às vezes pra gente poder fazer que a mulher faça acusação é muito difícil mesmo. Porque é difícil pra ela, porque ela vai sofrer uma opressão em todos os outros ambientes. Por isso que eu falo que é tão importante... Você tem que continuar com... quando a gente tem esses problemas lá no sindicato, a gente faz o acompanhamento depois de mais de anos, porque depois ela continua sofrendo pelos outros amigos, às vezes, amigos, né? Exatamente. Então, assim, é um negócio complicado em que a gente tem que ter tato para lidar com uma pessoa que está passando por uma situação dessa. Tem que ter tato, tem que ter técnica. Em que em alguns momentos também não percebe que está passando. Não, muitos momentos, a maioria das mulheres e muitas não percebem. E aí que tá, aí esse podcast é a que chega ali e fala assim, olha, peraí, já dá aquela, tem alguma coisa estranha comigo. Isso que eu tô achando que Ou então normal, uma amiga, um amigo que fala, com a fulana, olha, eu tô percebendo isso daqui, esse comportamento aqui. E aí ele vai lá, vê isso aqui, olha, se informa sobre isso daqui. E aí sim começa um movimento para mudar. Só que esse movimento é lento. A gente tem que respeitar a vítima. Porque a gente que não tá no ciclo de violência, a gente olha muitas vezes e diz assim, poxa, mas é só terminar. Não é só assim. Separar, não é só separar.
Não é. Sai do Porque existe uma emprego. dependência emocional, às vezes existe uma dependência econômica, existe a questão dos filhos, existem muitas coisas Dependência envolvidas. psicológica, porque Psicológica. eu acho que a agressão psicológica é uma das maiores, Sim, né? Porque e ela deixa é- a pessoa mesmo... Exatamente. Tem uma pessoa que fala isso. A violência psicológica é a morte em vida. A pessoa vai se deteriorando, ela vai pessoa vai morrendo em fazendo vida. que a outra- Exatamente. E assim, é um controle emocional, um controle psicológico muito grande. Então, não é só a violência psicológica, ela faz com que a mulher crie uma dependência de acreditar Existem naquilo. muitos relacionamentos abusivos que o homem nunca encostou a mão na Sim. mulher, mas a pressão psicológica é tão grande que a mulher se sente... Ó, você nunca vai conseguir ninguém, se você... E aí ela fica... E ela acredita Você não vale nisso. nada, você não... Se você Exatamente. sair daqui, você vai passar fome, É você... isso. Você é isso. feia, você não sei o quê. Você só é eu que gorda, aguento, você não sei só o que, eu ninguém vai te aguento. querer, e ninguém vai te querer com filho, ninguém vai... Então, quer dizer, e aí ela chega, a violência é tamanha que ela começa a acreditar nisso. É verdade, é uma morte em vida mesmo. Ela fica... Exato. Então, assim, É bem... mais grave, às vezes. bem complicado. Não tô falando que é lógico, a Toda violência é grave. é grave, mas é uma violência que ela maltrata mais ainda, né? E ela é silenciosa. Silenciosa. Esse é o problema, porque quando você... E aí, quando a mulher vai falar, é onde seu Ninguém doutor acredita falou. nela. E aí ela é louca. Ela é louca. Não, ele tá ela é falando, histérica. Ele nunca encostou a mão em você. Mas por quê? Porque socialmente existe uma coisa que é extremamente nocivo, que é o que a gente chama de estereótipo de gênero. Então já existem os estereótipos. Mulher, ela é interesseira, mulher é louca, é histérica, é exagerada, é super protetora. Então quando você fala que uma mulher tá lá, ela veio falar, ela tá exagerada. O delegado, a delegada já acredita, a mulher é exagerada mesmo. Não, ela só tá lá. Aí ele não acredita nela, ela fala, por que eu vou denunciar? Pra que eu vou na delegacia? Por que eu vou no advogado se nem o meu advogado acredita em mim? E ela não faz, ela fala, isso aqui não dá em nada. Você chega numa juíza, a juíza diz que apanhar, você pode apanhar, mas se o marido é um bom pai. pai. Exatamente, porque que você vai passar por isso, isso é o que a gente chama de violência institucional. A mulher ela é violentada em casa e depois ela vai buscar o apoio e ela é violentada pelo próprio Estado. O senhor fala muito de gênero e tudo mais, o senhor também atende LGBTQIA+? Atendo. Como é que é? Como que os casos são parecidos assim também? Também tem os seus problemas, assim, é isso que eu acho que é importante. Óbvio que existem as questões de gênero, né, as assimetrias de gênero que a gente precisa eliminar, mas relacionamento humano é relacionamento humano. Né? Então vão ter ali as dificuldades, vão ter ali as diferenças. Um vai se sobrepor sobre o outro, ou uma vai se sobrepor pela outra. Sim, até porque cada um tem um perfil diferente, então assim, vão acontecer os problemas também. E o que o senhor acha sobre a extinção, que agora a Câmara Federal tá regredindo novamente, e querem extinguir o casamento homoafetivo? Não, isso daí é sem volta. Eu acho que a Câmara pode fazer o que ela quiser. Se o Supremo Tribunal, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a união estável, né? Desculpa, você falou poliafetivo? Não, falei homoafetivo, porque agora a gente está numa outra discussão. Desculpa. Mas assim, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o relacionamento homoafetivo. Então assim, a Câmara pode fazer o que ela quiser. Isso não vai mais voltar. Mas é a loucura dos 4 anos de governo Bolsonaro, exatamente. Com esse ódio isso aí não vai resolver, isso não vai adiantar. Eles podem falar o que eles quiserem, mudar, fazer a lei que quiserem, que vai ser declarada inconstitucional. Certamente. Se fizer uma lei falando que não pode, vai ser declarada inconstitucional. É só uma questão de tempo. E acredito que eles podem suspender os efeitos dessa lei, inclusive liminarmente. Porque como já houve um julgamento reconhecendo a união estável homoafetiva, se eles fizerem essa lei, algum partido com certeza vai ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, vai pedir uma liminar e muito provavelmente suspende isso. Agora, o senhor falou uma coisa muito interessante, o poliafetivo, né? Isso é algo que já há um tempo vem se discutindo. Vários homens e mulheres se relacionando Eita, aí vai dar um problema, hein? Se com 2 já dá problema, né? Você imagina 3, 4, Não, né? que eu sou contra, não tô falando disso, tô falando que... Pelo contrário, eu sou a favor. Eu sou a favor do que faça uma pessoa feliz. Exatamente. Porém, quando a gente quando já é um problema, já quando é em dupla, imagina em quadro, quanto mais pessoas se relacionando, porque cada um pensa diferente, cada um, né? Então Mas isso não é uma questão nossa. Não. O que acontece da porta de dentro da casa da pessoa, se elas se sentem bem dessa forma, se elas se amam dessa forma, isso é um problema
problema delas. Sincero e honestamente, o que faz a pessoa feliz não sou eu que tenho que falar que é certo ou que é errado. Exatamente. Né? Doutor Carlos Eduardo do Carmo Júnior, doutor, muito obrigado por o senhor estar aqui. Agradeço. A gente vai ter que dar um jeito nesse microfone aqui, cara, porque todo mundo se atrapalha na hora de dar a mão aqui, ó. Ou eu vou parar de dar a mão aqui. Não, porque você já tá profissional, você já se Não, prepara. o meu já veio aqui, ó, pro lado direito. Mas olha, muito obrigado. É um tempo essencial esse e pouco tempo. Eu espero que o senhor possa vir aqui mais vezes. Espero poder contratar palestras. O senhor fala que você está aí fazendo assim, então é melhor você falar do que você ficar me tirando atenção aqui. Vai, fala, Johnny. Tá bom, obrigado, viu? É que tá escrito aqui, ó, pergunta final. É que primeiro eu tô agradecendo, falando bem. Agradeço. Aqui é tudo desse jeito aqui também, viu, doutor? Pra ver que Tô te pressionando. Não, e aqui a gente também não faz nada, não é tudo profissional, não. Os caras vêm aqui e faz, né? Mas muito obrigado, eu acho que a gente precisa de mais tempo. Que queria depois conversar com o senhor sobre essas suas palestras, sim, que para nós é muito importante. Eu também tenho para mim que educação é a salvação de qualquer povo, é a salvação da saúde do povo, é a salvação da falta de hoje. A gente tem a falta de como é que fala? Eu tenho brigado tanto com isso. Nas escolas, assim, a gente tem defendido. É a segurança do povo, é a educação, a saúde é a educação, o crescimento do povo é a educação. Sim. Tudo parte da educação e da formação. Então, eu gostaria muito de depois bater um papo contigo por causa disso, porque a gente precisa levar isso para fora. Maurício, Formação é demais. Nós, né, é mais difícil eu te convencer. É mais difícil convencer eles, é mais difícil a gente, quando já chega numa determinada idade, refletir e mudar os nossos comportamentos é muito mais difícil. Quando a gente vai lá na base, nas crianças, nos adolescentes, é muito mais fácil a gente construir uma nova sociedade. Essa aqui, a nossa geração, infelizmente, é isso aí que a gente está vendo. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para qualquer coisa que você precisar, seja aqui, seja em Agora eu tenho uma pergunta final antes, sei que senão os caras vão brigar comigo, mas é uma pergunta que eu faço para todos e todas que vêm aqui, e todos. Hoje o doutor está com 39 anos. 39 anos. 39 anos. Doutor Carlos Eduardo, com 18 anos. Se o doutor hoje pudesse voltar lá para aquele menino de 18 anos, pegasse uma máquina do tempo, o doutor fosse lá e falasse com um menino, o que você aconselharia o Carlos Eduardo, de 18 anos? De 18 anos? Puxa, que pergunta, hein? Tanta coisa. Depois de tantos anos, eu acredito que eu ia falar, porque assim, eu vou te falar, eu tive vários privilégios, né? E eu acho que, e aí no decorrer de todos esses anos eu fui professor muito tempo, de escola pública, inclusive. Então você consegue ter acesso a muita coisa. Sim. Então eu ia falar para aquele jovem, aquele menino de 18 anos, falar assim, cara, olha para fora tudo, o quanto é diferente da tua realidade. Porque a minha realidade era uma, e a realidade social é outra. Mas assim, só depois que você passa por tudo, que você convive com várias pessoas, de várias classes, de várias raças, de gêneros diferentes, que você consegue, você começa a abrir, ampliar, e você acha que a sua vida é aquela caixinha ali, né, dos privilégios, do jovem branco, de classe média. Então assim, eu ia falar para ele, falar assim, olha para fora. Porque essa sua caixinha aí é muito pequena. E de verdade, essa sua caixinha aí não é nada. Não é nada, assim, cara, de verdade. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Mais uma vez, doutor. Agora eu vou vir pro lado. Sendo de ladinho fica melhor. Gente, obrigado. Pra você que já... Como é que eu faço pra encontrar você, pra conversar com você? No Instagram, né? O Instagram, acho que hoje é o meio mais fácil, é @dr.eduardojr. Então ali... É Júnior? É Júnior. Eu também sou Júnior. Você também é Júnior? Então. Orlando Maurício Júnior. Carlos Eduardo Carmo Júnior. Então no Instagram acho que é a forma mais fácil. Então mas tô lá em Guarulhos, lá. Mas além do senhor fazer os atendimentos, o senhor também tira a dúvida das pessoas? Sim. E assim, a ideia é que o Instagram... Tem homens perguntando também pro senhor, às vezes tirando dúvida? Vocês têm muita raiva de mim, assim, às vezes. Mas assim, tem. Cara, é o que eu tô falando. Não tem nenhum que chega assim e pergunta, se eu fizer isso... Tem, mas eu não ajudo a fazer coisa errada. Como é que eu posso fazer isso de uma forma certa? Mas sim, mas é importante, é isso que eu quero. O Instagram serve pra isso. O Instagram é pra esse tipo de informação. Eu sou muito
crítico à internet, porque eu acho que a internet é uma ferramenta maravilhosa, Sim. que a gente pode ter acesso a tudo e com a formação, mas que infelizmente as pessoas usam de forma muito errada. Tem. Né? Muito errada. Por isso que eu acho que também tem que regrar. Não tem que ter censura, mas tem que regrar. Não, censura não, mas contra, regras tem que ter. Porque assim, quando você vê extrapolar, precisa de regra. Não tem jeito. Ainda mais quando você não pode nem contestar, porque agora tudo que você coloca lá é verdade, até Sim. depois você provar que é mentira, Sim. né? Então mas é uma ferramenta importantíssima que as pessoas não sabem, e nossos filhos, nossas crianças não sabem utilizar, Sim. né? Então, gente, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado, doutor professor Carlos Eduardo Carmo Júnior. Você que aí não participou, ou melhor, participa do nosso, já tá inscrito, dá o like, dá o joinha, que eu ainda também sou meio torto com esse negócio ainda também, né? E pra você que não se inscreveu, se inscreva, que você sempre vai ter aqui uma ótima conversa, um ótimo bate-papo. Valeu, obrigado. Obrigado, tchau.